tarde a todos. Sou a Ariane, voluntária da ABAV. Quero apresentar a vocês a palestra com o nome de Estratégia de Desenvolvimento de Novos Produtos Turísticos, com o professor Fábio Nascimento, da ACTA, professora Manuela Valdega, da UFF, e o mediador Otávio Leite, da FEComércio RJ. Muito boa tarde a todas e todos, uma alegria estar com todos vocês aqui. Rapidamente iniciaremos com a apresentação de uns vídeos institucionais da ABAV. Não estão ouvindo? Estão ouvindo? Lá, estão ouvindo? Então que beleza, olha só. Por favor, pode dar um start aí. Essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. E aí, pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso para feira, tudo pago. Só não está incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer para mim, né? Hein? Aquela caneca de Nova York, hein? Ou então aquele imã de geladeira de Nova York, aquela camisa clássica com I Love New York. Vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias, meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio RJ leva você voando para Nova York. Caixa, o banco com milhões de clientes que sempre tem um olhar especial para quem mais importa, você. É por você que tem nos benefícios sociais a esperança para superar os desafios. É por você que tem direito à moradia digna e quer realizar o sonho da casa própria. É por um país que acredita na união e reconstrução, com mais diversidade, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Mais uma vez, cumprimentar a todas e todos por essa oportunidade. Aqui ao meu lado, Fábio Nascimento, que é um especialista em turismo de aventura, representa a Associação Carioca e é membro da Associação Brasileira de Turismo de Aventura. E a professora Manuela Valduga, professora doutora. O Brasil, felizmente, tem alguns doutores em turismo. Ela é uma das que nós podemos festejar como uma acadêmica de altíssimo padrão. Estudiosa da matéria, vai nos apresentar inicialmente uma visão sobre o turismo de experiência. E se nós, e eu penso que alguns aqui militam na causa do turismo, não é de hoje, formos fazer uma afirmação do que são as novas terminologias que o turismo adota, talvez essa expressão, experiência, tenha sido uma novidade de uns tempos para cá. Experiências que se traduzem em 1000 formas possíveis. Quando se imagina isso, lógico, se remete à ideia da aventura também. O que importa é que a taxa de satisfação do turista tenha sido
a melhor possível. Hoje, Organização Mundial do Turismo, a OMT, pesquisas apontam que nas intenções de viagens futuras, 63% daqueles que intencionam em algum lugar já consideram esse pressuposto de uma experiência vinculada à sustentabilidade como imprescindível para decidir ir para tal lugar. Então, estamos aqui inaugurando a nossa agenda aqui Talks da ABAV no Sesc Senac, nessa nossa arena, ao lado de dois importantes especialistas. Vou passar primeiro a nossa professora Valduga, que vai nos trazer uma apresentação muito interessante sobre o turismo de experiência e, por que não dizer, a experiência no turismo. A ordem dos fatores não altera o produto? Sim, talvez altere um pedacinho, mas com a palavra a professora doutora Manuela Valduga. Obrigada, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, então. Muito obrigada, deputado Otávio Leite, meu colega aqui, Fábio, na mesa. É um enorme prazer estar aqui hoje, na retomada presencial da ABAV, na primeira palestra, né, da ABAV Talks, e no dia 27 de setembro, que é o Dia Internacional do Turismo e o Dia do Turismólogo. Eu posso pedir 3 músicas para o Fantástico, porque eu sou bacharel, mestre e doutora em turismo. Então hoje é meu dia e é uma satisfação estar aqui celebrando com vocês nesse evento maravilhoso. Eu tenho uma apresentação preparada, meus amigos assessores ali atrás. Eu vou tentar fazê-la muito rapidamente, de falar sobre a parte acadêmica, né, da experiência mais rápido. Vocês podem até começar, por gentileza. E eu vou pedir também, lá no finalzinho, para abrir um outro arquivo que eu quero mostrar aqui para o pessoal, um exemplo dessas experiências turísticas memoráveis. Hoje pela manhã eu assisti no Bom Dia RJ, eu acho que é o nome do programa, uma entrevista com Ana Lúcia do Sebrae, falando sobre a importância das experiências para os turistas, né? Que eles vêm, se hospedam na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, era sobre o Rio de Janeiro, né? Como o programa é daqui, e falando da importância de se oferecer experiências, né? Atividades que sejam positivas para os turistas permanecerem, não só no Rio de Janeiro, foi o exemplo de hoje, mas em todos os lugares. Pode passar, por gentileza. Então aqui eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a experiência turística memorável. É até feio falar rapidamente sobre isso, porque tem muitos estudos, muitas teses, muitas pesquisas feitas sobre isso. Mas a experiência turística deve ser guardada na memória. Ela traz emoções, é algo que sai do comum, sai daquilo que é esperado. E, em geral, é uma experiência positiva. Menos de 10% das experiências negativas são aquelas que marcam mais na memória do turista. As experiências positivas tendem a marcar muito mais, tornar essa viagem inesquecível e, portanto, recomendada para outros clientes, né, para outros turistas, para outros hóspedes. Pode passar, por gentileza. Nós vemos a inserção de experiências turísticas em diversos produtos turísticos, né? Falando da oferta turística. Nós vemos isso todos os dias, quando nós abrimos um jornal, quando nós ligamos a televisão, quando nós ouvimos um rádio, né? Quando a gente pega o smartphone e vê ali as notícias, ou o Twitter, ou o Instagram, e aparece alguma informação sobre viva essa experiência. Até propaganda de carro, né? Não é mais para dirigir um carro, é para ter a experiência de estar dentro de um XX, né? A marca desse carro. Até refrigerante. Viva a experiência de beber o refrigerante, né? Mas beber o refrigerante, vejam que eu fui politicamente correta e não falei o nome do refrigerante que usa essa propaganda. Mas é um que é vermelha, tá? A marca. Então, nós podemos pensar na inserção de experiências em qualquer negócio turístico. Um hotel não precisa unicamente vender a hospedagem. Ele pode ter uma série de outros serviços focados na experiência. O teatro, hoje em dia, existem gamas, digamos assim, né, um tipo de ingresso para o espectador que ele pode visitar
os bastidores, ele pode ir ao camarim, então antes da peça ele vai tomar um cafezinho com o artista, conversa, bate fotos, posta nas suas redes sociais e ele está indo ao teatro. Mas é uma experiência, é um serviço a mais, é renda a mais que entra também nesse exemplo para o teatro. Mas os restaurantes fazem isso, pode ter uma mesa especial para um menu especial, um menu degustação, ou jante com o chefe, ou um jantar às cegas, ou o próprio cliente participar da preparação da sua refeição. Então, todas essas atividades nós consideramos experiências, né? São produtos agregadores daquilo que já é oferecido ao cliente naturalmente, né, normalmente nessa prestação de serviços. Mas aqui também, pode passar por gentileza, né, eu quero falar em como é que a gente cria só uma experiência. Como é que eu crio um produto que ele é uma experiência? Eu não preciso ter um hotel, eu não preciso ter um restaurante, eu não preciso ter uma agência de receptivo, eu posso até no turismo de aventura, em uma trilha também inserir um elemento de experiência, como por exemplo uma trilha noturna com observação de estrelas, com acampamento. E aqui eu trago um exemplo de uma oficina de artes com materiais naturais que é lá da Bahia, que é comercializada no Airbnb Experience. Então é um artista local que já tem o seu ateliê e que ele tem condições de receber ali por 1 hora ou 2 horas turistas ou visitantes, até mesmo moradores locais, para ensinar a fazer o artesanato. E veja que maravilha, o turista ainda pode levar esse artesanato que ele mesmo fez como um souvenir de viagem. Então isso auxilia também no aumento da permanência do turista nas cidades, porque ele tem mais o que fazer, ele tem mais opções de lazer e entretenimento, e essas experiências podem também ser segmentadas, né? Se é para família, se é para casais, se inclui crianças ou não inclui crianças, se é para, enfim, né, os diferentes segmentos que nós conhecemos, pode passar também por gentileza. Aqui a gente tem uma descrição dessa experiência que usa elementos que são importantes para, de fato, fazer com que essa atividade não seja mais uma atividade, que ela seja memorável. Traz o anfitrião como um personagem principal, né? Como alguém ali que vai estabelecer uma relação com o convidado, que vai compartilhar a sua vida. Tem uma questão de aprendizado, que é muito importante, né? Quanto mais o turista conhecer algo novo, quanto mais aquela vivência trouxer de informações novas que são impactantes, que são transformadoras na sua vida, mais isso gerará também a memorabilidade. Pode passar por gentileza. Aqui eu trouxe um exemplo da Casa da Ovelha, que fica na cidade de Bento Gonçalves, né, que é um destino turístico bastante conhecido, mas não é no roteiro do Vale dos Vinhedos. É no Caminhos de Pedra, um outro roteiro que tem lá no local também, pode passar, que é um complexo turístico, e eles têm um cardápio de experiências. As pessoas podem escolher participar da amamentação, do grande rebanho, da falcoaria, pode passar por gentileza, ou ainda uma aventura com o pastor. Pode passar por gentileza, e não basta oferecer esses serviços, é preciso também trabalhar midiaticamente esses serviços, tornar esses serviços instagramáveis. Então, a Casa da Ovelha faz o quê? Ela usa os animais, o pastor também tem um perfil, e as ovelhinhas têm perfis, e vão convidando as pessoas, vão contando a sua história. A gente chama de storytelling, né, ou contação de história. Eles fazem isso com os animais da Casa da Ovelha, para engajar, para chamar a atenção, para envolver, né, as pessoas. Pode passar por gentileza. Aqui está o cão, né, de pastoreio, e ele está convidando aí o pessoal para ir passear lá, ó. E aí, gata, bora me conhecer nesse finde, né? Com uma linguagem informal ali, bem comunicativa com o público. Pode passar, por gentileza. Aqui eu queria falar, então, de um projeto que eu participei, junto com os meus colegas da Universidade Federal Fluminense, que se chama Projeto Experiências do Brasil Rural. Ele ocorreu nos anos de 2021 e nos anos de 2022, portanto ele foi remoto, claro que com alguma visita presencial. E esse ano nós estamos executando o projeto Experiências do Brasil Original, que é em povos e comunidades indígenas e quilombolas, onde nós auxiliamos, nós criamos ferramentas para que essas comunidades
possam criar os seus cardápios de experiências turísticas memoráveis. Então, nesses 2 anos, nós trabalhamos com essas 4 cadeias produtivas, né? Queijo, vinho, cerveja, frutos da Amazônia em 2021 e café, mel, cachaça e farinha de mandioca em 2022. Pode passar, por gentileza. Nós dividimos a criação desse novo produto em 3 etapas, né? Identificação da atividade, caracterização da atividade e comercialização dessa atividade. E nós orientamos, a partir de exemplos e de ferramentas, como pensar num nome criativo. Quais que são os objetivos dessa experiência? E o objetivo da experiência não é o que eu quero oferecer. Eu tenho aqui no jardim da minha casa uma parreira, eu quero que o turista venha aqui e que ele veja como é que é uma parreira. Não, eu preciso pensar em objetivos no que o turista vai ganhar com aquilo. O objetivo é o efeito no turista, não é o que eu tenho para oferecer, é o que o turista ganha com essa experiência. Não vou poder falar de todas as 16 etapas que nós criamos, porque nós ainda vamos conversar por aqui, então pode passar, por gentileza. Mas eu vou mostrar para vocês os aspectos que são importantes que nós levamos os participantes a pensarem sobre para criar as atividades, né? Então são os 5 sentidos, aqui está com a temperatura como um 6º elemento, a climatização, e os agregadores de valor que nós chamamos, né? São as inserções de tecnologias e não precisam ser tecnologias avançadas, pode ser uma antiga madeireira. É uma tecnologia, né? É a beleza cênica, arte, design e detalhes. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos o conjunto de que tipo de atividades nós podemos inserir nessa oferta turística para auxiliar nessa memorabilidade. Então, o storytelling, né, como eu já comentei no exemplo da Casa da Ovelha, a gamificação, que pode ser eletrônica ou ela pode ser também ao ar livre, com jogos, utilizando artefatos naturais. Mais uma vez, não vou poder falar sobre todas essas ferramentas, mas é desde questões simples como valorizar as tradições locais e o que é muito importante em todas elas, sejam as de natureza cultural ou as de natureza natural, é colocar o turista como protagonista. É que o turista se mova, que ele não fique só como espectador, que ele não fique assistindo como é que faz o pão caseiro lá no interior de Minas Gerais. É que ele ponha a mão na massa, aqui literalmente, né? Para que ele ponha a mão lá na massa do pão e que ele participe desse processo. O ideal ainda é que ele leve para casa aquilo que ele fez. Se não puder levar na hora, pode ser enviado por correio depois. Isso nós estamos trabalhando com o povo Macuxi no interior de Roraima agora, com panelas de barro que são super sensíveis para transporte. Pode passar, por gentileza. Aqui alguns exemplos de locais onde se comercializam essas experiências, que podem fazer parte da oferta turística local. Pode passar, por gentileza. Acho que agora é só uma finalização de agradecimento, mas eu vou pedir, antes de encerrar, para abrir o arquivo em PDF, que é esse cardápio. Eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trouxe o exemplo de Dona Francisca, a estrada de Dona Francisca, que é em Santa Catarina, que eles estão aqui na BAV, eles estão expondo, estão com o stand lá. Depois eu vou passar por lá, que eu não consegui passar ainda lá hoje. Está conseguindo abrir aí? Pode abrir, por gentileza, é o PDF. Então, a partir desse projeto que eu mostrei para vocês, nós publicamos, todo mundo divulga, o Ministério do Turismo divulga e os responsáveis pela oferta turística local também participam dessa divulgação, né, que é um catálogo de experiências. Nesse catálogo de experiências, vocês podem ver o resultado desse trabalho, como os nomes, né, o que é proposto, mas a nossa equipe técnica ali acho que não está encontrando. Podemos passar e podemos retomar depois, se quiserem ver. Sem dúvida. Um catálogo de experiências, né? Em se tratando de Brasil, penso que esse catálogo, por mais já a essa altura possa elencar 1000 possibilidades, é quase que infinito, né? Quantas não são as possibilidades. E vamos ouvir agora o Fábio Nascimento, que, como disse, é um especialista em turismo de natureza. O nosso foco é abordar a experiência, os novos produtos. Fale um pouco da sua contribuição aqui para
os nossos agentes de viagem, nossos profissionais do turismo que aqui estão no Dia do Turismólogo. Primeiramente, boa tarde, Otávio, boa tarde, professora. E agradeço o convite, agradeço. E é bem interessante falar sobre o assunto experiência. Nós que estamos ligados à aventura, ao turismo de natureza, muitas vezes achamos que só a natureza é já um produto de experiência. E a professora mostrou algo que muito legal, que a gente não conversou, não combinou, que nós temos que trazer experiências reais ao participante. Fazer com que um PAX consiga ter experiências sensitivas, os 5 sentidos, numa trilha, é você trazer outros sentimentos para as pessoas, né? Muitas vezes nós usamos 80% do sentido que nós usamos é a visão. E num banho de floresta, um termo muito utilizado no Japão, até atualmente recomendado, prescrito medicamente, busca-se outras coisas além da visão. Nós temos o olfato, nós temos o paladar, e aí tem até um colega aqui nosso da ACTA, da ABETA também, que tem uma experiência de punk. Alguém aqui já ouviu falar de punk? Ó, que legal. Punk com P? Punk. Então é lá para heavy, vamos lá, continue. Plantas alimentícias não convencionais. E é você fazer uma trilha e pegar algo naquele ambiente e comer, provar pelo menos. E você está transformando a vida da pessoa, né? Outra coisa que a professora colocou, eu estou pegando a palestra dela e pegando, todo mundo aqui é guia ou agência, correto? Beleza. Quando vocês estão fazendo um guiamento, os guias, ou vendendo, vocês contam a sua história? O cara não está ali, hoje a pessoa não está ali simplesmente para ser levada de um ponto ao outro. É algo que eu falo bastante na ACTA, que o guia não é um mostrador de caminho, é um encantador no caminho, né? É o cara que vai te encantar do ponto A ao ponto B. E muitas vezes o atrativo, na maioria das vezes, o ideal é que o atrativo não seja o ponto final, que seja todo aquele percurso. Então você faça o seu storytelling e ouça a história também da pessoa. E não é aquele ouvir mesmo, não é aquele só escutar, né? Aquele e conversa e se transforma no turismo, não é turismo de natureza, no turismo de aventura. As pessoas muitas vezes estão ali para sair completamente daquilo que é na natureza dele, né? Eu vou contar um pouquinho do meu storytelling. Eu trabalhava com óleo e gás, eu trabalhava em plataforma de petróleo e ganhava relativamente bem. Até que aconteceu de eu estar envolvido num projeto que ficou nacionalmente conhecido, vocês conhecem como Lava Jato. Eu fiquei muito doente, fiquei bem doente mesmo, doente fisicamente, e decidi, cara, minha vida não é mais essa. Minha vida é o que eu gostava de fazer. Quando eu era novo, eu ia para o sítio da família e subia morro, descia morro e escorregava, caía. É a experiência. E no momento que você começa a trazer isso tudo para o cliente, você transforma, né? Hoje nós temos no Rio de Janeiro, no Brasil, um cardápio variadíssimo. Nós temos, só no estado do Rio de Janeiro, nós temos da praia a eventualmente a neve, né? Temos a observação de fauna, observação de flora, observação de astros. Isso tudo você consegue, são novos produtos. Nós temos as trilhas, e as trilhas podem ser momentos de transformação, né? Acho que para começar por aí. Tá bom, tá ótimo. Na verdade, né, disse que na estrada da vida, muitos ficam naquela obsessiva preocupação com a chegada, né? Mas, diz o poeta, mais importante que a chegada foi a caminhada, né? É por aí.
Professora, na verdade, esse elemento técnico, né, que você afere, que só a experiência proporciona, que a satisfação abre um leque psicológico muito amplo para se mensurar, para se identificar. A construção de novos produtos nessa direção, por outro lado, evidentemente, é algo infinito. Mas olhando mais para o futuro, o que, a seu juízo, tende a ganhar mais corpo, ganhar mais tendência, ganhar mais perspectivas de tipos de experiências vindouras? Então, não é puxar para o projeto que eu mencionei que estou trabalhando agora, mas eu acho que todos aqui estão acompanhando as tendências e a valorização das comunidades tradicionais brasileiras certamente é um aspecto em crescimento e para o futuro. E ele atrai dois públicos, né? Ele atrai o nosso público de turismo interno, porque os próprios brasileiros desconhecem a história das origens do Brasil, porque nós aprendemos a história desde o ponto de vista europeu e nós estamos recentemente redescobrindo, então, uma história tradicional brasileira. E atrai muito os turistas internacionais, porque eles têm muita curiosidade em conhecer o modo de vida da população brasileira. E esse universo é extremamente rico e está por ser descoberto. Nós estamos engatinhando aí. Então, eu realmente acredito que seja um forte produto para o turismo brasileiro. Que, afinal, não há território que não possua, naquela condição ali de habitat de um núcleo humano, algo muito, muito bonito para ser mostrado ou muito interessante para ser contado, né? Eu diria que ele tem os principais elementos para a transformação do turista. Eu comentei, né, que eu podia pedir música para o Fantástico, né, pela minha formação em turismo, mas eu também sou socióloga. E a vivência com os povos originários mexe com a forma como nós vivemos. Nós não indígenas, nós vivemos em uma comunidade capitalista consumista. Nas comunidades tradicionais indígenas, ainda hoje, 2023, eu acompanho isso, eu vivencio isso. Eles saem para pescar pela manhã o peixe do almoço. Eles não vão no supermercado comprar insumos para sua alimentação. Eles vão colher e preparam. E eles fazem isso para os turistas vivenciam isso. Então, eu acho que a gente pode aprender a dar um outro valor, a gente precisa compreender a cosmovisão, a respeitar. A gente se envolve em um mundo mágico que é o original, que é o tradicional nosso, que nós fomos afastados. E eu diria o mesmo também para as comunidades quilombolas, né? Eu sou uma mulher branca, né? Mas nós valorizarmos essa importância da cultura africana aqui no Brasil, né, que foi tão massacrada por tantos anos e que eu, como mulher branca, devo isso, todos nós, como sociedade branca, devemos isso também, essa revalorização dessa cultura. E vocês também, agentes e guias, sabem que tem procura por esses... É até feio falar, né, produto turístico, nesse sentido, porque é a cultura das pessoas. Mas, de certa forma, é isso, né? Organizar para que os turistas possam conhecer e se transformar a partir desse conhecimento. E essa é uma realidade indiscutivelmente muito presente, cada vez mais viva. E compreendendo isso, inclusive, nós teremos, num dos nossos dias, uma mesa redonda só sobre o afroturismo, que cresce exponencialmente com toda essa riqueza que se traduz em resgate de história, de amplitudes culturais maiores. Pegando uma frase que disse a professora, a cosmovisão, e tentando encaixar no seu cotidiano exploratório do turismo de natureza, dizem que o melhor lugar do mundo, os melhores do mundo, para se visualizar as estrelas é o deserto do Atacama, que tem uma escala Y, de 0 a 2 ele chega a 1,9. E consta que no Rio de Janeiro nós temos um parque, lá para o noroeste fluminense, que tem uma similitude em termos de capacidade de visualização para obter essa cosmovisão
que a professora aqui traduziu. Fale um pouco dessa tendência, o que você acha que vai avançar em termos de procura, de objetivos da experiência. Esse é um de ver as estrelas? Então, Otávio, algo bem interessante que durante a pandemia, algumas coisas aconteceram, né? E uma delas é que a pesquisa por passear, por trilha, por caminhar ao ar livre, cresceu em sites de pesquisa, no Booking, que fez essa pesquisa, 94% durante esse período. Então, as pessoas estão buscando atividades. Estão me vendo? Sim. Ah, tá. Estão buscando atividades na natureza. Aqui no estado do Rio de Janeiro, que antes da pandemia tinha uma grande loja de natureza, de esportes de natureza, durante a pandemia surgiram mais 6 da mesma. Então é algo que está sendo procurado. As trilhas estão sendo muito procuradas. E como o senhor falou, em Santa Maria Madalena tem um parque estadual chamado Parque Estadual do Desengano, que é o primeiro Dark Sky Park do Hemisfério Sul. E nós temos outros locais também no estado do Rio de Janeiro com esse potencial. Então a gente vê que a observação, e aí eu não restringiria a observação de astros, né? Astroturismo. Ampliaria também para a observação de flora e de fauna e também de flora, que hoje já existem até aplicativos que as pessoas estão usando para identificar. E aí tem a gamificação, a pessoa vai juntando sons de animais, vai juntando fotos de plantas, de raízes e de folhas e de frutos. Então é bem esse lance da observação, que é o que está sendo. Pode concluir. Não, é isso. Sim. Eu só vou pedir para trocar isso daqui para mim. Tá ótimo. Pois é, professora, nessa toada da experiência, o seu microfone também está falhando no chat. Sobretudo em se tratando de comunidades urbanas, nós somos muito urbanos, esse horizonte que se descortina para o countryside, né, para a área interna, é um caminho inexorável, né? Eu acho que a sensação que me dá é que não tem volta esse caminho. E quantos não são os produtos que podem ser desenvolvidos? Fale mais sobre essa sua experiência. O que se pode ir adiante? Esses clusters, esses núcleos terem mais apoio, terem condições de qualificação, capacitação, porque, na verdade, são negócios turísticos que deles pessoas sobrevivem. Desenvolva um pouco por aí. Então, bom você ter puxado essa questão também para esses territórios urbanos, né? Nós temos muitos quilombos urbanos em diversas cidades do país e também territórios indígenas. E muitos já fazem visitação aqui no centro do Rio de Janeiro também, né? Nós temos já visitação. E eu diria que nós precisamos fazer parcerias para a qualificação, mantendo o protagonismo das comunidades locais, o que não é tão fácil de ser feito, porque é preciso também profissionalizar essa prestação de serviço. Nós vamos trazer um turista exigente, que vai pagar caro por uma passagem para chegar ao destino, que vai pagar também, né, por todo o serviço prestado, e ele quer um mínimo de qualidade na prestação desse serviço. Então é preciso de uma qualificação. Esse projeto que eu comentei é uma qualificação. Nós auxiliamos atividades que já ocorrem também a se reestruturarem com nomes, com serviços, com produtos agregados também, né, com que tipo de souvenir. Os turistas gostam de comprar souvenir. Então é importante que tenha um souvenir original, artesanal, sendo produzido, sendo comercializado por essas comunidades.
Isso precisa de incentivo para qualificação, formação de condutores locais também, que o guia leve o grupo, mas que há lá um condutor local apropriado do assunto da comunidade possa fazer a condução local, então isso também é necessário. E uma infraestrutura mínima, intervenção de infraestrutura não precisa muito, é aquilo que tem que ser visto. É mais uma qualificação na prestação do serviço. Trata-se de garantir um processo de democratização dos ganhos que o turismo proporciona, que tem essa cadeia produtiva imensa, mas que evidentemente é justo e necessário que os agentes locais, as comunidades locais também usufruam desses ganhos, por assim dizer. Você observa que isso está crescendo no Brasil, ou seja, ao nível das suas caminhadas por aí afora, em trilhas, as comunidades locais, as pessoas que ali vivem naqueles habitats estão mais cônscias disso, mais dedicadas a também, olha, qual é a minha parte desse latifúndio? Bom, honestamente, não vejo. É algo que a gente tem que incentivar mais, que muitas vezes a gente vê o guia, o condutor, a agência, meio que conduzindo exclusivamente para ela. Talvez um pouco pela falta de capacitação, pelo aquele desejo da excelência, mas na sua excelência, não de repente na excelência do cliente. Eu acredito sim, eu defendo sim, que nós envolvemos eles, que treinemos e que é importante que a gente consiga trazer eles, né? Eu faço um dos passeios que eu tenho, que é pouca coisa, a gente não precisa fazer muita coisa, mas é uma experiência, principalmente para o cara que está que vem de fora do país. Depois de uma trilha no sol, eu desço, vou num local que eu já conheço, que eu conversei, que eu vi o método de fabricação e levo os clientes para tomarem sacolé. Não sei se todo mundo aqui é do Rio de Janeiro. Sacolé é praticamente uma fruta, coloca dentro de um saco e a pessoa chupa. E as reações são extremamente engraçadas. Às vezes as pessoas estão chupando, tem cabelo. Não, é manga. É de verdade, né? Então, e isso a gente está empoderando também essa família. É pouca coisa que eu estou fazendo? Eu acho que não. Eu acho que ela em escala sim é pequeno, mas tenho certeza que quando eu levo 5 pessoas todo dia, 10 pessoas todo dia lá, é algo relativamente importante para aquela família. E se todo mundo conseguisse fazer um pouquinho disso, acho que seria bem interessante e você estaria impactando positivamente aquela... Bem, infelizmente estamos chegando ao final desse primeiro painel. Em seguida haverá um painel muito interessante sobre empregabilidade no turismo, mercado de trabalho no turismo, mas eu gostaria de oferecer a palavra à professora Valduga para as suas observações finais, uma mensagem que queira deixar para o nosso público de profissionais do turismo, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição, se vocês tiverem interesse em consultar esse material, tem muito material para ser comercializado e o resultado desses projetos é público, todo o material está disponível no site do Ministério do Turismo e nós também desenvolvemos um manual de implementação utilizando essas ferramentas, que foi uma metodologia que nós desenvolvemos no projeto, para quem quiser replicar. Então é um projeto público e os seus produtos são públicos. Vocês podem consultar todos eles. E nós conseguimos atingir quase todas as macro-regiões do Brasil. Nós não tivemos da Sudoeste, né? Porque não teve... eram editais públicos, né? Então não teve roteiro turístico escrito lá que conseguiu cumprir, né, com os pré-requisitos estabelecidos pelo edital. Eu percebi que tem uma pessoa que quer falar, só que eu não, a gente está com o fone aqui, eu só me ouço, depois você fala comigo, então. Ela está à disposição, inclusive essa boa apresentação, muito interessante. Quem quiser depois conversa diretamente com a professora Valduga. Fábio, sua mensagem para os nossos profissionais do turismo.
novamente agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer o convite, agradecer a professora que ajudou bastante nessa condução e achei fabuloso. Algo que também eu acho que, falando rapidinho, não esquecer que outros públicos também podem ser alcançados. A gente falou muito pouco, ou praticamente não falou, de acessibilidade e inclusão, tá? Não dá para falar... É que tem outra palestra só sobre isso também. Isso. Então tá bom. Acho importante que novos produtos também, ou produtos novos, sejam tenham essa visão também. Né? Sejam Assino sobretudo embaixo. inclusivos, é isso aí. Gente, muito obrigado para todos e todas, eu penso que foi um bom bate-papo e demos um pontapé inicial muito interessante. Parabéns, muito obrigado pela gentileza.